antes do dilúvio. Um paraíso em decomposição. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, a harmonia reinava na criação. O mundo era perfeito, livre do pecado e da corrupção. Adão e Eva, os primeiros humanos, foram colocados no Jardim do Éden, um lugar de beleza e plenitude, onde a comunhão com Deus era direta e constante. O jardim estava repleto de árvores frutíferas e rios cristalinos, e os animais viviam em paz uns com os outros. Havia um equilíbrio divino em todas as coisas, e a humanidade foi criada para cuidar e governar essa criação de acordo com a vontade de Deus. Contudo, esse estado de perfeição não durou para sempre. A tentação, encarnada na figura da serpente, levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa única ação de rebeldia trouxe a maldição do pecado sobre toda a criação. O Éden foi perdido e a humanidade foi expulsa daquele paraíso inicial. A partir desse momento, o pecado começou a se espalhar pelo mundo. As gerações que vieram após Adão e Eva herdaram essa inclinação para o mal. Embora a terra ainda fosse fértil e cheia de vida, os seres humanos passaram a lutar contra as consequências do pecado: a morte, o sofrimento e a alienação de Deus. O mundo antes do dilúvio foi uma era marcada por grandes avanços em civilizações e tecnologias, mas também por uma profunda corrupção moral. As primeiras civilizações e o avanço da humanidade. Após a queda de Adão e Eva, seus descendentes começaram a povoar a terra. A humanidade se espalhou e cidades começaram a ser construídas. O relato bíblico menciona figuras como Caim, que após matar seu irmão Abel, foi marcado por Deus e fundou uma cidade, mostrando que as primeiras civilizações surgiram com a propagação dos filhos de Adão. Essa era, conhecida como o período antediluviano, viu a humanidade alcançar altos níveis de conhecimento e habilidade. As civilizações pré-diluvianas eram marcadas por grandes inovações tecnológicas, mas o coração humano continuava a se afastar de Deus. A humanidade se tornava cada vez mais corrupta, e a violência, a imoralidade e a idolatria tomavam conta das sociedades. O crescimento do pecado. À medida que os descendentes de Adão se multiplicavam, o pecado enraizado no coração humano se espalhava. A terra, antes um lugar de abundância e comunhão com Deus, tornou-se um campo de batalha moral, onde a maldade crescia sem controle. As cidades eram frequentemente dominadas pela violência, e a justiça divina era esquecida. A Bíblia menciona que a humanidade se afastou cada vez mais do propósito original de Deus. Caim, após matar seu irmão Abel, foi amaldiçoado por Deus e se tornou o símbolo dessa corrupção. Ele fundou uma cidade, e seus descendentes seguiram seus passos, contribuindo para a crescente maldade na terra. Embora houvesse pessoas justas entre os descendentes de Adão, como Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele sem ver a morte, a maioria das pessoas se entregou à corrupção. Em Gênesis 6, há um relato intrigante sobre uma raça de gigantes conhecida como Nefilins. Esses seres, descritos como filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, criaram uma geração poderosa, mas profundamente corrompida. Algumas tradições interpretam os filhos de Deus como anjos caídos que tomaram para si esposas humanas, resultando na proliferação de gigantes violentos. Esses nefilins são considerados uma das principais causas da decadência moral que precedeu o dilúvio. A terra estava cheia de violência, e o mal era generalizado. O clamor da terra. A criação também foi afetada pela corrupção humana. A harmonia que uma vez existira entre o homem e a natureza foi rompida. A terra, que antes produzia frutos em abundância, agora exigia trabalho árduo e suor para ser cultivada. A natureza, que antes cooperava com o homem, começou a resistir. A maldição do pecado não afetou apenas a humanidade, mas toda a criação. Como Paulo mais tarde escreveria em Romanos, a criação geme, aguardando a redenção. A injustiça, a idolatria e a violência se espalhavam rapidamente. O orgulho humano, junto com a busca incessante por poder e prazer, afastava ainda mais as pessoas de Deus. As Escrituras nos dizem que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Deus, vendo a condição desesperadora de sua criação, tomou a difícil decisão de purificar a terra por meio de um dilúvio. Noé,
o homem justo em uma era de corrupção. Em meio a essa geração corrompida, havia um homem que se destacava: Noé. A Bíblia o descreve como justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gênesis 6:9. Enquanto a maioria dos homens seguia seus desejos corruptos, Noé caminhava com Deus. Ele era um homem de fé e obediência, qualidades que o tornaram digno de escapar do julgamento que viria sobre a terra. Deus revelou a Noé seu plano para purificar a terra. Ele instruiu Noé a construir uma grande arca de madeira de cipreste, com compartimentos para abrigar sua família e representantes de cada espécie de animal. A arca seria o meio de salvação para Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras. Noé obedeceu a Deus fielmente, dedicando décadas de sua vida à construção da arca. Durante esse tempo, ele também pregou à sua geração, advertindo as pessoas sobre o julgamento iminente. Contudo, a humanidade, cega por sua própria maldade, ignorou os avisos de Noé. Zombaram dele e continuaram em seus caminhos perversos sem acreditar que o dilúvio era real. O dilúvio, juízo divino e renovação. Quando a arca foi concluída, Deus instruiu Noé a entrar nela com sua família e os animais. A porta da arca foi fechada por Deus, e então as comportas do céu se abriram. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente. As águas cobriram a terra, subindo até as montanhas mais altas, e toda a vida fora da arca pereceu. O juízo de Deus havia sido executado. As águas do dilúvio não representavam apenas destruição, eram também um símbolo de purificação. A terra, que havia sido corrompida pelo pecado e pela violência, estava sendo lavada para que um novo começo fosse possível. Noé e sua família, os únicos sobreviventes, representavam um novo início para a humanidade. Após 150 dias, as águas começaram a recuar. A arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, e Noé esperou até que a terra estivesse completamente seca antes de sair da arca. Quando ele e sua família saíram, Deus fez uma nova aliança com eles. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança. O legado do dilúvio. O dilúvio marcou o fim de uma era de corrupção e o início de uma nova relação entre Deus e a humanidade. Embora o pecado ainda permanecesse nos corações humanos, o julgamento de Deus serviu como um lembrete de sua justiça e de sua misericórdia. Ele preservou a criação através de Noé e prometeu nunca mais destruir toda a vida dessa maneira. A história do dilúvio também reflete a importância da obediência e da fé. Noé, um homem que viveu de forma justa em uma geração corrupta, foi salvo por sua fidelidade a Deus. Essa história continua a inspirar gerações, lembrando-nos da santidade de Deus, da gravidade do pecado e da esperança da redenção. Sua presença é muito especial para nós. É uma alegria imensa poder compartilhar essas mensagens e orações, sabendo que juntos estamos construindo uma comunidade de fé e esperança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe essa mensagem com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessa palavra. Que Deus abençoe abundantemente o seu dia e que possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Até lá, fique na paz.